Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia em Abacuque, capítulo 3, a partir do versículo 17. Abacuque, livro do profeta Abacuque, capítulo 3, versículo 17. Diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Amém, amados? Queridos, que nós possamos hoje, através dessa palavra de Deus sobre o profeta Abacuque. Para quem não sabe, a palavra Abacuque significa abraço amoroso, lutador. Ele não perdia a capacidade de abraçar e de amar. Era um homem, a respeito de todas as lutas que ele estava enfrentando, ele não se tornou um homem de pedra. E aí nós vamos saber um pouquinho do contexto de Abacuque para nós podermos entender essa maneira como é que ele fala de forma poética, porque Abacuque ele traz essa poesia para nós, e dentro dessa poesia ele traz uma mensagem profunda. Então entender a vida de Abacuque, entender o contexto de Abacuque, é entender nossas próprias vidas nesses últimos dias. Por que isso? Primeiro, que o amor de Deus, ele passa o tempo todo pela experiência do humano. E Deus nos envia muitas vezes como anjos, para que possamos auxiliar ou agregar algo à vida de outras pessoas. E essa oportunidade que Deus dá para nós, essa capacidade, habilidade de buscarmos essa oportunidade de darmos o melhor para essas pessoas, nos fazem a cada dia entender o amor de Deus sobre nossas vidas. Então, quando nós entramos na vida de outro, através da experiência, através da palavra, nós vamos começar a perceber que algo está nascendo. E quando a gente fala de Natal, a gente fala de nascimento. Quando a gente fala de Natal, a gente se remete muitas vezes a algumas ideias, né? E ainda que essas ideias estejam distorcidas ou não, mas traz uma mensagem por trás da ideia que nós temos sobre a respeito do Natal. Nós sabemos que o Natal tem as suas formas diversas. Há pessoas que hoje estão passando o Natal dentro da sua casa. Outros estão passando o Natal nos hospitais. Outros estão passando o Natal nos hospícios. Outros estão passando o Natal nos presídios. Outros estão passando o Natal nas ruas. Vários lugares estão passando esse Natal. Agora, quais os natais que nós temos escolhidos e quais as opções que nós temos feito sobre nossas vidas? E o que representa realmente esse Natal, diante de tanta festa, de tanta banalização, de tanta troca de presentes, de tanto comércio implantado pelo nosso capitalismo, de tanta negociação, de tanto consumo que as pessoas são tomadas por esse momento que se aproxima de dar presente. A gente se preocupa com isso, e essa ansiedade tem gerado um desconforto dentro da nossa capacidade de pensar, dentro da nossa capacidade de agir como pessoas, e isso tem alterado toda a nossa natureza, todo o nosso estar bem diariamente. Por que tudo isso? Porque essa velocidade que nós estamos enfrentando, as mudanças que nós estamos hoje passando, o homem não foi preparado para tamanhas mudanças com muitas velocidades. Nós passamos por um processo de aprendizagem, e esse processo de aprendizagem, ele é dado, essa maturidade, de acordo com o nosso tempo. Então, quando você é criança, você tem todo o seu ensinamento enquanto criança.
Quando passamos por uma idade mais adulto, jovem, nós temos nosso conhecimento de acordo com a nossa faixa etária. E assim alguns teóricos trabalham essa ideia. No mundo espiritual, nós passamos por esse processo, por várias experiências. Experiências de nascer de novo, experiência de conversão, experiência de tomada de decisões, experiência de fazer opções, quando nos é apresentado um banquete, um leque de oportunidades. E aqui nesse texto que acabamos de ler, Abacuque, como um homem de Deus, um profeta de Deus, ele chega a discursar algo, ele começa a fazer aqui, nos seus primeiros diálogos com Deus, ele começa a fazer questões e fazer perguntas, e ele não teve respostas, ele não teve uma resposta direta de Deus, ele não teve uma resposta imediata às suas questões existenciais, porque ele estava passando por todo aquele sofrimento, ele não teve. Mas ao final aqui do seu diálogo com Deus, ele diz: ainda que a figueira não floresça, ele faz uma opção de vida, ele faz uma escolha que muda a trajetória de vida dele, e ele traz e nos remete a algo que nós vamos aprender juntos aqui hoje. Ele não se permitiu ser roubado da sua alegria. Quantas pessoas hoje estão sendo roubadas, estão sendo tolhidas dentro do seu interior, da sua capacidade de dizer que é feliz, e essa pessoa está trocando essa palavra e está dizendo que é uma pessoa infeliz. Quantas pessoas hoje estão tendo oportunidades que outras não tiveram, mas elas não conseguem enxergar as oportunidades que estão tendo na sua vida diária. Abacuque não se permitiu ser transferido, ou ser transformado por aquilo que estava do lado de fora. O que estava do lado de dentro dele estava ainda servindo a Deus. O mundo que ele estava vivendo era um mundo de sofrimento, e o que ele estava passando naquela situação, diante ali do povo de Israel, que tinha sido levado pelo povo da Síria, estavam agora nas mãos dos caldeus. Eles haviam perdido a sua identidade, todo o povo de Israel perdeu sua identidade, perdeu a sua nacionalidade, estavam sendo desnacionalizados. Uma pessoa, quando ela começa a perder a sua identidade, ela fica sem chão. Essa pessoa, ela não consegue ter um lugar seguro, não consegue ter um lugar de proteção, de segurança. Quantos de nós buscamos um lugar de segurança aqui? Quantos de nós temos hoje, podemos dizer assim: olha, Irã, eu tenho um lugar onde eu moro, o lugar é meu, eu pago o aluguel, a casa é própria, mas você diz assim: eu tenho um lugar. Quantas pessoas não têm esse lugar? Quantas pessoas estão hoje numa situação, numa sombra de sentimento de insegurança, porque o lugar onde ela mora é um lugar onde há muita violência, há um lugar que oferece desafios perigosos para os seus próprios filhos, não oferece segurança para os filhos. Quantas pessoas estão vivendo assim? Quantas pessoas hoje não têm um travesseiro para reclinar a cabeça, um colchão para descansar, mas no entanto não estão verbalizando, não estão abrindo a sua boca e dizendo assim: eu sou uma pessoa infeliz. Então nós começamos a entender esse paradoxo das pessoas de ter e estar reclamando, e de não ter e estar abençoando. Então esse fator aqui que Abacuque faz para nós, essa linguagem que ele nos remete a entender a vontade de Deus sobre a vida desse homem, é uma opção de vida que ele fez, é uma escolha de vida que ele fez. E isso mostra que eu e você somos o resultado das nossas escolhas. Eu não estou aqui porque minha mãe escolheu que eu fosse pastor. Se fosse pela minha mãe, eu não estaria aqui como pastor. Minha mãe, eu respeito a religião dela, ela é católica, apostólica, romana. Eu fiz um dia uma opção, e confessei com os meus lábios que Jesus era o Senhor da minha vida. E a partir de então, eu passei a pensar de uma forma diferente. Por quê? A minha vida agora mudou. Eu sou resultado de uma escolha. Nós somos resultado das nossas escolhas.
E como que Abacuque fez essa escolha, dizendo: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor. Como se alegrar sem razão, gente? Como se alegrar e optar pela alegria aonde não tem motivo para nos alegrarmos? Então essa alegria está nos dizendo que é uma alegria quando eu me remeto à fé. Eu posso ser uma pessoa feliz quando eu determino isso dentro de mim. Eu posso ser uma pessoa que busca a alegria diária, mas quando eu busco isso na fé em Cristo Jesus, quando eu começo a pensar que a minha alegria não depende de um fato anterior, quando eu começo a pensar que a minha alegria independe de uma situação que venha satisfazer alguma coisa dentro de mim, aí eu posso dizer assim: olha, eu me alegro mesmo que eu não esteja empregado, eu sou feliz mesmo que eu não tenha uma casa própria, eu sou feliz mesmo que eu não tenha algo na minha despensa, eu tenho essa alegria no meu coração. Então essa alegria, ela não depende de algo material, ela não depende de um resultado material, de um mundo real, não depende disso. É uma alegria que se transcende, uma alegria que se remete a um porto seguro, a uma segurança espiritual. E aqui Abacuque, ele faz essa opção. Ele não reconhece as suas perdas como fatores desmotivacionais na sua vida. Sabe aquelas pessoas que só vivem contando as derrotas, só vivem contando o que perdeu, pessoas que vivem dizendo assim: ah, a vida está difícil, né? A gente não consegue emprego, não consegue aumento, não consegue nada disso. O discurso dela é só estar situada nas perdas. A Bíblia não fala que 1000 cairão do teu lado e 10.000 à tua direita e tu não serás atingido? Por que não vem esse pensamento? Por que não vem essa linguagem sobre nossas vidas pessoais, existenciais? Por que não vem essa palavra de Deus, que nós podemos todas as coisas nele, quando estamos precisando, ele nos fortalece? Então Abacuque, ele estava dizendo: eu sei que eu não tenho mais casa, é coisa material, gente. Ele estava dizendo: eu sei que a minha vida está me preparando uma grande tristeza, pode ser algo emocional. Ele poderia estar vendo ali a situação da saúde, da enfermidade sobre o seu povo, sobre a sua família. Então na área emocional também, ele estava sendo abalado. Ele estava dizendo: eu sei que eu estou sendo levado para o vale da sombra da morte, mas ele estava dizendo: mas eu não vou me entregar. Quantas pessoas estão se entregando à morte antes que ela chegue? Quantas pessoas estão sendo carcomidas pelo sentimento do fracasso, antes que o fracasso bata na sua porta? Quantas pessoas já desistiram antes mesmo de começar? Então quando Abacuque diz assim: olha, eu sei que pode estar faltando tudo isso, ele estava dizendo: temos que ter resignação. Mesmo que as coisas não estejam acontecendo como gostaria que tivesse acontecendo, mas eu não vou desistir daquilo que eu tenho certeza que eu vou alcançar. E aí você começa a mudar o discurso interior. O nosso organismo, gente, a nossa parte fisiológica é tão assim interessante, que quando você começa a se alimentar, né? Vamos falar um pouquinho disso aqui. Quando você começa a se alimentar, e aí o médico chega para você, o nutrólogo diz assim: olha, você não pode comer bacon, não pode comer gordura, não pode, tem que evitar isso e aquilo. Se você insistir nisso, o seu organismo, ele vai ter alguns problemas. Mas se você ouvir o que ele vai dizer assim: olha, comece a fazer uma atividade física, comece a exercitar, comece a fazer movimentos diferentes, o corpo precisa de algo novo, diferente. Aí você começa a fazer isso, aí abaixa teu colesterol, teu triglicerídeo, você começa a perceber que o organismo começa a ter uma nova adaptação. Por quê? Porque houve mudanças, houve movimentos diferentes. Assim é o nosso cérebro. Se você dizer para o seu cérebro assim, ó, ficar dizendo para ele: ó, eu sou fraco, sou fraco, sou fraco, ele não sabe discernir o que é real e o que é imaginário. E aí o que acontece? O cérebro vai dizer que você é uma pessoa fraca.
Se você começar a pensar, eu posso todas as coisas, eu consigo, eu vou alcançar, a tua mente vai dizer isso para você, que você é um vencedor. E aí você vai começar a entender isso. Recentemente peguei um livro, não cheguei a comprar esse livro, mas estava escrito assim: emagreça comendo. E como eu gosto de comer, né? Acho que todo mundo gosta de comer. E estava lá, emagreça comendo, né? E aí eu fui ler. Aí ele estava dizendo assim, ó, coma de tudo. Aí eu achei bom, né? Logo na introdução dizendo assim, ó, coma de tudo. Mas aí ela diz o seguinte, olha, esse autor dizendo o seguinte, tá? É um best-seller, não sei porque todo livro americano se torna best-seller, né? Aí estava dizendo o seguinte, olha, você tem que comer, mas você tem que aprender o seguinte: a comer sabendo de duas coisas: o que é necessário para o seu corpo e diferenciar do desejo, porque o desejo é temporário, ele é passageiro. Você pode estar comendo por causa da ansiedade naquele momento ali, e a ansiedade está te fazendo jogar um alimento que você não está precisando. Então você tem que saber se alimentar quando necessário, né? Ou seja, o próprio organismo vai sinalizar a fome, a barriga começa a roncar, a gente começa, né, a passar mal, então o corpo está precisando de alimento. Mas se é uma ansiedade, quando a gente está ansioso, a gente começa a comer, porque a gente está transferindo essa ansiedade, os resultados para o alimento, e aí a gente fica comendo demais. Então esse autor diz o seguinte: coma emagrecendo. Mas uma coisa que me chamou a atenção, porque se eu estou pensando assim, bom, eu não vou comer isso aqui, porque isso aqui vai me fazer engordar alguma coisa, não vou comer, aí sabe o que o seu cérebro vai fazer? Vai mandar um comando para o seu organismo, para que ele armazene gordura. E olha o que o cérebro começou a dizer: eu não vou comer, você não vai comer. O cérebro vai mandar um comando para o organismo e vai armazenar, para que não falte essa caloria suficiente para a sua manutenção. Ou seja, o cérebro está mandando isso. Mas quando você diz, eu vou comer o necessário, coma de tudo, mas coma controlado. Olha como o poder do cérebro é importante para a nossa vida espiritual. O que eu tenho falado diariamente sobre a vida espiritual, sobre aquilo que eu quero alcançar na minha vida? Então, eu não posso permitir com que essas circunstâncias se apoderem das minhas vidas pessoais. Se o povo de Israel estava passando por uma grande prisão, 70 anos de cativeiro, Abacuque estava lá nesse mesmo sofrimento. Israel perdeu a sua terra, perdeu o seu chão, perdeu suas casas, estavam escravizados, 70 anos ali dentro daquela escravidão. O que estava acontecendo na vida daquele povo? E o que fez Abacuque pensar de forma diferente? Então, diante de todo o nosso sofrimento que você pode estar levantando hoje, pode estar dizendo: Irã, o meu sofrimento hoje é porque eu não casei ainda. Irã, o meu sofrimento hoje porque eu não tenho a casa própria. Meu sofrimento hoje que eu fui acometido disso. Então, qual o teu sofrimento? Qual aquilo que tem te incomodado na sua relação como pessoa? Aquilo que tem afetado nas suas decisões? Eu preciso saber quais são os meus limites. Eu preciso descobrir aquilo que eu preciso mudar para ser melhor. Como já diziam alguns administradores, se você vem levado uma vida fazendo a mesma coisa e não alcançou o resultado que você sempre esperava, mude de estratégia. Um cientista chamado Einstein, ele disse: olha, o princípio da loucura é a pessoa fazer a mesma coisa esperando resultado diferente. A pessoa continuar fazendo a mesma coisa que vem fazendo e esperando resultado diferente. Aí nós temos que entender quem está roubando os nossos sonhos e quem está roubando as nossas ideias. A primeira opção que Abacuque faz aqui, a primeira escolha dele, foi uma escolha espiritual. E essa escolha espiritual, ele diz assim: ainda que me tirem tudo, eu tenho certeza que essas coisas vão voltar. Sabe por quê, gente? Quando Deus permite que circunstâncias estejam
gerindo a nossa vida. E quando eu falo a circunstância, são situações de circo mesmo, circo. Lembra do circo? O circo chega na cidade, monta lá, né, todo o palanque, tudo, faz ali aquele show, fica 1 mês, 2 meses, depois vai embora. Então é o circo econômico, pode ser o circo financeiro, pode ser o circo emocional, sentimental, uma perda, que montou a nossa volta, está montada, mas eles vão embora. Então quando Deus permite com que as circunstâncias aconteçam, né, venham a acontecer na nossa vida, Deus está fazendo uma declaração nos céus sobre nós. Sabe o que Ele está dizendo lá nos céus sobre nós? Ele está dizendo assim: olha, se eu permitir que aquilo acontecesse na vida dele, é porque eu sei que ele pode superar. Se eu permitir que esteja acontecendo isso, aquilo na vida dele, é porque ele tem habilidades, capacidade para superar. Porque a Bíblia diz que Deus não permite algo sobre nós que nós não tenhamos uma escape, uma válvula de escape. Então Deus permite com que venha acontecer algo em nossa vida, mas é de forma didática. É um processo para nós chegarmos àquilo que Ele quer que venhamos aprender na sua experiência de vida. Então Abacuque faz aqui uma experiência, e ele diz aqui para Deus, ó, fala assim: Deus, apesar de eu não estar ouvindo a tua resposta, que eu não estou vendo os resultados, que eu não estou desfrutando ainda de tudo que eu sonho, todavia eu vou esperar no Senhor. Esse é um discurso que o diabo não gosta de ouvir. Muitas vezes o opositor, o inimigo das nossas almas, diga lá diabo, ou acusador, ou o opositor, mas ele não gosta de ouvir. Ele não gosta de ouvir quando você diz assim: olha, eu confio em Deus. Ele não gosta de ouvir porque ele sabe que quando você consegue discernir quem está do seu lado é maior do que ele fica irado. Quando você começa a entender que maior é o número de anjos que estão do nosso lado, muito maior do que essas miríades de potestades que estejam do lado de lá. Quem está com Deus, irmãos, está com a maioria. Quem está com Deus é maioria. Quem confia em Deus tem a sua base sólida, tem os seus pés firmes. E aí Abacuque começa a fazer esse discurso, e ele reage à situação. Ele começa a ter um momento proativo diante de uma situação. Isso significa muito para nós. Eu vou dar um outro exemplo para não fugir aqui de Abacuque. Vou dar só um exemplo para você entender. Jó era o homem mais rico da sua região. Jó era um homem que tinha 10 filhos. Jó era um homem que era procurado pela sua vizinhança para ele dar conselhos para aquelas pessoas. Mas no entanto Jó caiu enfermo. Jó perdeu todos os seus filhos, 10 filhos. Jó perdeu todos os seus bens. A sua esposa chegou até ele e disse assim: olha, está vendo? Blasfema contra esse Deus que você serve e tira a tua própria vida. Jó olhou para ela e disse assim: tu falas como uma louca. Ele não disse que ela era uma louca, diz assim: ó, tu falas como uma louca. Aí Jó diz mais alguma coisa. Jó faz uma opção espiritual. Ele diz o seguinte: olha, Deus deu, Deus tirou. Nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu vou retornar. E ele disse assim: louvado e engrandecido seja esse Deus Todo-Poderoso. É a opção espiritual. É você saber escolher, é você saber o que vai acontecer na sua vida quando você escolhe estar com Deus. A Bíblia nos fala no final dos capítulos da história de Jó, que Deus deu em dobro tudo aquilo que ele havia perdido. Dos 10 filhos que ele teve, eu imagino agora mais 20 filhos, lindos e maravilhosos. Por quê? Porque Deus deu algo novo em dobro na vida dele. Faça uma opção espiritual hoje. Tem um pensador Epicuro que diz o seguinte, olha a frase dele: se quisermos vencer,
devemos gravar em nosso espírito o alvo que temos em nossa mente. Se quisermos vencer, devemos gravar no nosso espírito o alvo que temos em nossa mente. Einstein também disse: há uma força maior que a energia atômica, a vontade. Sabe essa volição que está dentro de nós aqui, essa vontade de ser melhor, de vencer, de acreditar, isso vale mais do que uma bomba atômica. Então muitos pensadores dizem o seguinte: olha, se você quer vencer na vida, exija mais de si do que dos outros. Muitas vezes a gente está esperando com que alguém faça aquilo que eu já sei e já estou habilitado a fazer. São aquelas pessoas que esperam com que o sucesso venha até ela e aconteça algo que ela está pensando que um dia alguém vai fazer por ela, mas isso nunca vai acontecer. O apóstolo Paulo, na sua epístola, ele diz assim: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas o apóstolo Paulo era um cara inteligente, com sabedoria. Ele colocava um alvo na sua frente e dizia assim: eu tenho um alvo e para ele eu prossigo. Então ele não desistia, ele fazia a sua opção espiritual. Então, queridos, Jesus nasceu em Jerusalém como cumprimento da resposta de salvação de um povo. E hoje Ele pode salvar, restaurar vidas completas. Esse é o sinal do nascimento de Cristo. Essa é a vontade de Deus sobre nossas vidas. Primeiro, Abacuque fez a opção espiritual. A segunda escolha que ele fez foi escolher a alegria, gente. Você imagina assim, né? Você chega num ambiente de trabalho e quando você está ali alegre, sorridente, dando bom dia para as pessoas, bom dia, boa tarde, todo mundo começa a gostar de você. Se você chega no seu trabalho, bom dia, boa tarde, você elogia as pessoas, olha, bom relatório, muito bem e tal, as pessoas começam a criar assim, algo empático com você, começa a respeitar você, e você vai conquistando aquele ambiente, e é tão gostoso, porque quando tiver uma reunião dos chefes, se algum chefe lá perguntar assim, olha, nós queremos agora separar uma pessoa para ser o gerente, coordenador daqui, aí vão falar assim, não, poderia colocar fulano, aquele que dá bom dia, que fala com todo mundo, que tem bom relacionamento, ele vai ser sempre lembrado, porque ele escolheu o lado alegre da vida, ele escolheu o humor abre portas, a alegria abre portas dentro da gente. A Bíblia nos fala que um coração alegre aformoseia um rosto, né? Se você se sente feio, começa a ter alegria no coração, o teu rosto vai ficar a coisa mais linda. A Bíblia nos fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Olha só que alegria que fortalece, gente. Quantas pessoas hoje levantam pela manhã, não olha nem para um nem para outro, não dá bom dia, não dá boa tarde, parece que ele tomou suco de limão sem açúcar. Você vai dar bom dia para a pessoa no elevador, ela fala assim, bom dia, não abre nem a boca. Muitas vezes essas pessoas, elas não conseguem ter um equilíbrio emocional, está sempre irado, com raiva, as pessoas até se afastam dela. Então quando você opta, né, por escolher essa alegria, algo acontece dentro da gente. Aí tem aquelas pessoas assim que tem pena delas mesmas, né? Mas é porque ela foi vítima de si mesma. Quando a pessoa está com aquela peninha dela mesma, né? Ai, eu sou isso, eu sou aquilo, fizeram isso comigo, ela está com pena dela. Alguém tirou isso dela? Não, foi ela mesma. Ela escolheu fazer isso. Então Abacuque estava dizendo, eu não sou aquilo que me tiraram. Olha que coisa linda, né?
Se tem pessoas que ficam dizendo assim: ah, eu não sou isso porque pessoas fizeram isso comigo, ah, eu não sou isso porque pessoas fizeram assim comigo. Abacuque está dando uma resposta aqui para nós: eu não sou aquilo que me tiraram, ainda que falte a videira, ainda que falte o gado no campo, ainda que a economia esteja toda contrária, todavia eu me alegro no Senhor. A minha alegria não depende daquilo que eu tenho ou que não tenho, daquilo que me deram ou que me tiraram. A minha alegria, ela vem do Senhor. É algo diferente, gente. É uma alegria em fé. É uma alegria em fé. É uma alegria que você faz transformações e mudanças e ninguém vai alterar isso dentro de você. Muitas vezes a gente fica preocupado, mais preocupado ainda com o que as pessoas estão falando da gente, né? Mas o problema não é o que elas estão falando, é aquilo que você está se transformando naquilo que estão dizendo sobre você. Muitas vezes a pessoa está ali falando mal de você e tudo mais, você está mais preocupado com aquilo que estão falando, manchando a sua imagem, a sua reputação. Não se importe com isso não, gente. O mais importante é a tua consciência. É aquilo que você diariamente está dizendo para você o que você é, e aquilo que você é vai estar sempre presente dentro de você, mas aquilo que eles estão falando, eles vão aumentar, tirar, diminuir, acrescentar, e isso não importa para nós, porque nós temos a capacidade de existir através daquele que disse: você pode todas as coisas, porque eu te fortaleço diariamente. Então, se você crê nisso, irmão, você nunca mais vai dizer o seguinte, né? Quando a gente está ali no aconselhamento, atendendo as pessoas no gabinete, ou até mesmo no atendimento psicológico, aí a pessoa fala assim: doutor, a minha vida está acabada, depois que o meu filho morreu, minha vida acabou. Aí eu olho para a pessoa e falo assim: você tem algum filho vivo? Aí ela fala: não, tenho sim. Então quer dizer que você não consegue viver pelo que está vivo? Você que só consegue morrer pelo que morreu? Muitas vezes a gente alimenta uma ideia de morte em vida porque morreu alguém. E os que estão vivos, alimente uma ideia de vida para aqueles que estão vivos. E isso no mundo espiritual para a gente é muito forte, porque eu tenho dito a algumas pessoas: olha, não morra por aqueles que querem morrer diariamente, são suicidas espirituais. Não morra por eles. Jesus já morreu por todos nós. Jesus já morreu na cruz por todos nós. E precisa viver. Mostre seu amor por alguém que queira viver com você, que precisa da sua vida. Então Abacuque, ele não ficou naquela instância de estar ali chorando, de estar ali sofrendo, porque o povo estava em sofrimento. Ele disse que não, eu não vou viver essa vida, porque ele entendia que as circunstâncias são as declarações de Deus dizendo: olha, eu sei que você pode, meu filho. Deus sabe, querido, que Deus sabe que nós podemos aguentar até dentro dos nossos próprios limites. Passou de sair, Ele vem e faz a parte dele. Mas nós temos força para suportar. Nós temos habilidade para suportar. E a última opção que eu quero falar aqui desse texto foi a escolha pela vida. Quando ele diz assim: o Senhor é a minha força, Ele faz os meus pés subir como a corça. Ele estava dizendo: olha, eu opto pela vida. Ele estava dizendo: olha, é o princípio da corresponsabilidade. Ele poderia estar ali no meio do povo dizendo assim: coitadinho de nós, nós somos vítimas do acaso, nós somos vítimas da situação dos impérios que estão estabelecidos às nossas voltas. Ele poderia estar se escolhendo ali, encolhendo ali, dizendo que era vítima. Mas ele não decidiu morrer como vítima. Ele assumiu a história de vida dele e disse assim: olha, eu não vou morrer como vítima. E esse princípio da responsabilidade, gente, é muito forte nesses últimos dias, porque eu e você, nós não somos uma ilha isolada não.
Eu e você, a decisão que meu irmão está tomando hoje, isso reflete na minha vida, porque nós somos assim, olha, uma humanidade complexa, ou seja, há sistemas relacionados e correlacionados, nós temos responsabilidades mútuas. Você quer ver um exemplo disso? Hitler, em 1908, ele foi para Viena, ele queria ser um pintor, ele queria desenhar, queria ser um pintor, Hitler, mas ele não foi aceito na escola, tiraram ele da escola, e isso afetou o seu tempo, afetou a sua memória, afetou a sua consciência, a sua afetividade, afetou a sua história. E nós vimos o que Hitler fez. Construiu todo um espaço nazista, começou a eliminar pessoas inocentes, e por aí foi. Ou seja, ele foi recusado numa escola. Um ato só gerou todo esse problema que nós passamos e está escrito na história da nossa humanidade. Então, como nós somos responsáveis uns pelos outros. Então, querido, o Natal não é só um dia. Eu fico imaginando quando o anjo chega para José e fala assim: José, você vai ser pai. Ah, que bom, estou noivo aí de Maria. Não, mas espera aí, Maria já está grávida. Olha o Natal de José. Mas o Natal dele se tornou uma opção de aceitar, mesmo que ele não fosse o pai. Ele aceitou. Olha o Natal de alegria dele: eu aceito. E qual foi a responsabilidade de José, gente? Ensinar aquela criança, dar os ensinamentos, respeitar os mais velhos, levá-lo para o templo, dar toda a educação, ensinar o seu ofício de carpinteiro, colocá-lo no colo. Olha que coisa linda. Foi o Natal de José, foi o nascimento do filho. Qual foi o Natal de Maria? Ela cantou, ela diz: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador. O Natal chegou para ela assim: tu és bem-aventurada, o Espírito de Deus virá sobre ti. E ela recebe esse Natal com cânticos. O Natal dos anjos como mensageiros de uma verdade celestial, proclamando as boas novas para José, proclamando as boas novas para Maria. Olha o Natal desses homens, te levaram uma mensagem. Natal é isso, é levar um nascimento. O Natal dos 3 reis magos, que representou para nós, não eram necessariamente 3 reis magos, mas eram 3 homens que acreditavam, que faziam ali os seus estudos sobre os corpos celestiais, e eles sabiam que um rei ia nascer, e eles levaram lá ouro, incenso e mirra, porque isso significava servir, doar, presentear. Esse é o Natal. O Natal que nós temos recebido diariamente em Deus é o Natal de servir as pessoas, de doar o melhor que nós temos para as pessoas, de presentear para elas não aquilo que temos nas nossas mãos, mas aquilo que somos como pessoas diariamente. Isso é Natal. Natal não é troca de presentes, não é amigo oculto, amigo secreto, amigo da onça. Natal revela aquilo que nós somos por dentro. Então, alguns natais eu passei sem festa. Em 92 eu perdi o meu filho, Paulo Vitor, num acidente de carro. Aquele Natal não teve festa. Eu não tinha festa dentro de mim. Eu não tinha como expressar aquele Natal. Depois passaram mais alguns anos, meu avô partiu também, não teve festa, foi um Natal sem festa. Depois a vovó partiu, foi outro Natal sem festa. Há muitos natais sem festa. Algo novo que surge.
Depois do acidente do meu filho, nasce minha filha. Para mim, voltou a ter festa. 18 anos depois, nasce outro Paulo Vitor. Voltou a ter festa. Olha como os natais acontecem na nossa vida. Natal com festa, Natal sem festa. Então Natal, querido, é um novo caminho no nosso coração. E a gente escolhe a ter alegria depois que optamos escolher Jesus como consciência que Ele é o maior Natal de nossas vidas, que Ele é o nascimento, que Ele é aquele amor que nós buscávamos, que não encontrávamos nas pessoas, nós encontramos nele. E a partir do momento que fizemos essa aliança com Jesus, nós aprendemos que aquele incenso, ouro e mirra que foi dado a Ele, lá naquela manjedoura, Ele ensinou a todos os seus discípulos, as pessoas que o ouviam, a servir as outras pessoas. Então esse Natal, querido, não é um só. O menino Jesus também não teve só um Natal. Ele teve várias experiências. E Ele disse para nós: eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. E Ele disse mais ainda: olha, eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Então o Jesus do primeiro Natal até hoje segue seu caminho, batendo nas portas daquelas casas espirituais, dizendo o seguinte: olha, quem ouvir a minha voz e abrir essa porta, eu entrarei nela, cearei contigo e tu cearás comigo. Esse é o Natal que nasce dentro de nós quando recebemos esse Jesus que nós amamos. Então que todos tenham um feliz Natal, e que esse Natal seja como um caminho didático de Deus, para que esse aprendizado de uma vida entregue em solidariedade, em justiça, para com todos os homens e ao nosso Deus maravilhoso. Vamos dar uma salva de palmas para esse Jesus maravilhoso. Amém. Amém. Ele é digno. Ele é digno. Fiquemos em pé, vamos agradecer a Deus por mais esse Natal de alegrias. Senhor meu Deus, obrigado, Pai. Obrigado porque a Tua palavra revela aos nossos corações aquilo que devemos trilhar como experiência de vida, Senhor. Que a todos que estejam aqui agora nos ouvindo, sejam repletos, ó Pai, da Tua alegria. Que nós possamos optar pela alegria, que possamos caminhar nessa espiritualidade, do qual a Tua palavra nos ensina, como seres que possam enxergar outros, e que esses outros sejam melhores do que nós, ó Pai. Nós Te pedimos e queremos abençoar a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém.